Você visar tuberculose em pediatria com alguns flashcards. Qual é o agente etiológico da tuberculose, também conhecido como bacilo de Koch? É o Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Por que o diagnóstico da tuberculose em crianças é considerado um desafio clássico? Porque a criança tende a ser paucibacilífero ou abacilífero. Sim, abacilífero e paucibacilífero, isso aí. Núcleo de Wells é um núcleo que sai no aerosol, nas gotículas, que causa uma infecção da tuberculose. Partículas infectantes de aerosóis pegam através da tosse, espirros ou fala que transmitem bacilo. A principal via de transmissão do micobactéria tuberculose é a via respiratória, por gotículas ou aerosóis. São de aerosóis, de casos ativos de tuberculose pulmonar ou laríngea. Crianças com tuberculose ativa contribuem significativamente para a transmissão da doença? Não contribui porque as crianças tendem a ser paucibacilíferas. E elas têm dificuldade em escarrar. Quanto tempo de tratamento eficaz em adultos é geralmente necessário para conter a transmissão da doença? Uns 15 dias? Aproximadamente 15 dias. Em mães com tuberculose, a amamentação é permitida? É permitido, se ela usar máscara e se não houver uma lesão na região da mama. Não haja mastite, tuberculose, seja usada máscara de higiene adequada. A imunidade é a primeira a agir dos macrófagos após a bactéria. A imunidade inata é a primeira a agir através de macrófagos após a bactéria de pulmão. A imunidade inata. O complexo de Bonn é formado pela inflamação do parênquima pulmonar associado a linfonodos regionais, perilares, linfonodomegalia regional. Qual a porcentagem aproximada de crianças que apresentam cura após fases de infecção? Nossa, apresentam cura após fase de infecção inicial? 40%, 20%, 40%, 90%. Então, qual a porcentagem aproximada de crianças que apresentam cura após fase de infecção inicial? 90%. A maioria se cura. Porcentagem sorrindo. Qual é o sinal clínico mais encontrado em crianças menores de 10 anos com tuberculose? Sinal clínico mais encontrado em crianças menores de 10 anos com tuberculose. Tosse. Com sinais inespecíficos, né? Febre elevada acima de 38 que surge ao final do dia. Qual o sinal clínico encontrado em crianças menores de 10 anos com tuberculose? Febre elevada acima de 38 que surge ao final do dia. Qual o critério de tempo para considerar uma tosse como sintoma sugestivo de tuberculose em adolescentes? 3 semanas. Acima de 3 semanas. Diferente dos adultos, crianças com tuberculose não costumam apresentar sintomas de hemoptise. Qual é a conduta clínica recomendada diante de uma pneumonia que não responde ao tratamento antibiótico habitual? Se eu tenho uma pneumonia que não respondeu ao antibiótico atual, provavelmente a gente está frente a uma tuberculose. Pensar na possibilidade de tuberculose. Qual é a forma de tuberculose extrapulmonar mais comum em crianças? O mais comum na criança é a tuberculose, não é cervical, é a tuberculose ganglionar. Tuberculose ganglionar. Qual a forma mais grave da tuberculose na infância? Essa eu sempre fico em dúvida se é miliar ou é tuberculose meningea. Meningoencefálica, tuberculose meningoencefálica. Mal de Pote faz referência à tuberculose óssea. Tuberculose osteoarticular que acomete a coluna vertebral. Quais as características típicas do líquor na tuberculose? Eu vou ter proteína elevada,
celular, glicose consumida abaixo de 40, proteína elevada, hiperproteinorraquia, glicose consumida e células linfomononucleares. Aumento de proteínas, glicose muito baixa e predomínio de células linfomononucleares. Fechou. O exame microscópico direto para a pesquisa do Bar utiliza qual método de colorização? Esse é fácil, Zieninski. Um resultado negativo da cultura para a micobactéria fácil de diagnóstico de tuberculose em crianças? Um resultado negativo na cultura para micobactérias é fácil de diagnóstico de tuberculose em crianças? Acredito que não. Devido ao caráter vacilar da infância, né? Sai pouco bacilo pela tosse pelos carros da criança. Quais os achados radiográficos mais sugestivos de tuberculose em crianças pequenas? Uau! Nódulo de Bohm, aumento dos linfonodos perilares, regionais, opacificação do parênquima, pneumonias de evolução lenta associada a adenomegalias hilares e paratraqueais. Né? Não respondi corretamente, mas foi pelo caminho. O diagnóstico de infecção latente por tuberculose e LTB é feito em crianças com radiografia tórax normal. Como assim? Que tem esse espaço aí? O diagnóstico de infecção latente por tuberculose é feito em crianças com PPD maior que 5 milímetros, com radiografia tórax normal, assintomáticas. Então não é só criança. O diagnóstico de infecção latente por LTB é feito com o PPD, com algum contato clínico, né? Contato com pessoas bacilíferas, mais alguma prova, como PPD maior que 5 milímetros, ou PPD repetido em 8 semanas com ganho em relação ao anterior, mas e assintomáticas, claro, porque senão, se ela não for assintomática, o diagnóstico aqui é de tuberculose ativa. Qual o valor de corte do PPD para considerar o diagnóstico de LTB? Aqui sim, 5 milímetros. Para crianças entre 2 e 10 anos, qual teste imunológico de liberação de interferon-γ pode ser utilizado? O IGRA. Como que eu sei? Porque o IGRA significa isso aqui, ó, teste de liberação por interferon-γ. Esse aqui é o IGRA. Ainda meio que na pergunta ele já dá a resposta. Em crianças com PPD inicial menor que 5 milímetros, após o contato com bacilífero, em quanto tempo o teste deve ser repetido? Em 8 semanas. Na investigação de ILTB, que é a infecção latente por tuberculose, considera-se conversão quando há um incremento de, agora sim, não sei se é 10% ao PPD ou 4 centímetros, sempre fico com essa dúvida, 10 milímetros. Então, se eu fiz o PPD, depois de 8 semanas eu repeti o PPD e ele teve um incremento de 10 milímetros, eu posso dizer que é positivo. Então, vou colocar aqui para responder de novo. Quando o diagnóstico de tuberculose ativa em crianças não pode ser firmado bacteriologicamente, o Ministério recomenda o uso, quando o diagnóstico de tuberculose ativa não ser firmado bacteriologicamente, o uso do quê? Sistema de pontos. Esse sistema de pontos é bacana. Sistema de pontos. Quando o diagnóstico de tuberculose ativa em crianças não pode ser firmado bacteriologicamente, o Ministério recomenda o uso de sistema de pontos. No sistema de pontos, para a tuberculose infantil, quantos pontos são atribuídos a uma radiografia com adenomegalia hilar? Essa questão eu vou passar porque eu não vou decorar a tabela de pontos. Não vou decorar. Não tem por que ficar decorando, é uma tabela de pontos lá que não precisa saber que existe. Quantos pontos são atribuídos aos scores se a criança teve contato? 15 pontos? 10 pontos? Não vou decorar a tabela. Uma criança com 40 pontos, aí sim é uma pontuação alta. Tratar. Diagnóstico muito provável, iniciar o tratamento. Um score menos, então, 40 pontos. Tratar. Criança provavelmente infectada. Um score menor de 25 pontos indica que tuberculose é pouco provável.
O exame é uma alternativa à baciloscopia em crianças menores de 10 anos que não conseguem escarrar lavado gástrico, porque se pressupõe que a criança, quando dorme, as secreções nasais aqui de orofaringe, elas desçam um pouco por ato gastrointestinal. Então, o lavado gástrico aqui é uma opção diagnóstica. A sensibilidade do lavado gástrico no diagnóstico da tuberculose infantil é aproximadamente 20 a 40%. Quais as duas fases do tratamento da tuberculose ativa? A fase de ataque, a fase inicial, e a fase de manutenção. A fase intensiva ou de ataque e a fase de manutenção. Qual a duração do tratamento convencional da tuberculose? Certa forma meningocele 6 meses? 6 meses. Quais drogas compõem o RHZ utilizado na fase intensiva? Rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Essa sigla aqui já dá a resposta. Qual a opção de tratamento preferencial para ILTB em crianças menores de 10 anos, segundo a tabela 5? Menores de 10 anos eu não vou usar o etambutol, então é isoniazida, rifapentina, 3 semanas. Isoniazida, rifapentina, esquema semanal por 3 meses. A rifampicina isolada para ILTB deve ser administrada por quantos meses? Uau, 4 meses? 4 meses. O esquema encurtado de tratamento de tuberculose dura 4 meses. 4 meses. Para ser elegível ao tratamento encurtado, a tuberculose deve ser classificada como, se é um tratamento curto, ela não pode ser uma tuberculose grave. Tuberculose com sinais leves, não grave. Exatamente. Cite um critério radiológico de tuberculose não grave para o esquema encurtado. Doença pós-bacilar não cavitária, confinada a um lobo pulmonar sem padrão miliar. Qual a conduta para um bebê de menor de 3 meses ou peso menor de 4 kg com diagnóstico de tuberculose? Conduta? Tratar. Tratamento convencional de 6 meses, independente da gravidade. O que caracteriza a quimoprofilaxia primária da tuberculose? O uso de medicamentos para prevenir infecção em pessoas expostas. Qual a conduta imediata para um recém-nascido assintomático exposto a contatos bacilíferos? Não vacinar, fazer o tratamento com rifampicina, depois de 3 meses. Não é 3 meses. Depois de realizar não vacinar com BCG, iniciar a rifampicina por 4 meses. Depois faz um novo teste. Se não der nada, suspende o tratamento de vacina. Se der positivo, PPD, continua o tratamento. Após 4 meses de profilaxia primária com rifampicina no RN, qual o próximo passo? Interromper a medicação e vacinar com BCG. Por que a rifampicina pode interferir na vacina BCG se administrada simultaneamente? Porque pode interferir na imunidade celular. A rifampicina pode reduzir a resposta imune aos bacilos vivos. Exatamente. Qual é a pontuação atribuída no score para uma criança com desnutrição grave? Não vou saber. 10 pontos pulantes. No score diagnóstico, uma melhora após o uso de antibiótico para germes comuns retira quantos pontos? 10 pontos? 10 pontos. A tuberculose pleural em criança... Pleural em crianças costuma cursar com dor pleurítica? Não. Se ele está com a pleura inflamada, sempre que ocorre essa movimentação, vai ocasionar uma dor ventilatória dependente. Não, volta. Dor ventilatória dependente, isso aí. As crianças são consideradas pós-bacilíferas, o que significa que elas não contribuem para a cadeia de transmissão. Qual o objetivo da fase de manutenção do tratamento da tuberculose? Eliminação de bacilo latente ou persistente, redução do risco de recidiva. A dose diária recomendada de isoniazida para tratamento... não vou saber. 5 a 10 mg por dia. A presença de cavitações na radiografia de tórax indica uma carga bacilar alta.
em adolescentes, qual o local predominante das lesões pulmonares da geografia? Cara, o bacilo prefere regiões aeradas. Então as regiões mais altas dos pulmões, dos ápices, são mais aeradas. Isso. TRMTB serve para detecção do complexo Mycobacterium tuberculosis e triagem para resistência à rifampicina. Crianças com tuberculose ganglionar, periférica, isolada, extratorácica, pode ser elegível para o esquema encurtado. Crianças com tuberculose ganglionar, periférica, isolada e extratorácica podem ser elegíveis para o esquema encurtado. Qual o intervalo recomendado para avaliação de crianças? Avaliação clínica de crianças em tratamento da ILTB. 30 dias. A febre da tuberculose infantil costuma ser mais comum no período da tarde, final da tarde e noite? Tarde e noite. A sudorese é um sintoma geral. A sudorese noturna. A vacina da BCG deve ser evitada no RN em profilaxia primária para não comprometer a eficácia da imunidade. Crimoprofilaxia. Boa. Praticar de novo apenas os cartões que eu errei. Qual a porcentagem de crianças apresentam cura após a fase de infecção inicial? 90%, como a gente já viu. Agora eu vou responder só os flashcards em que eu marquei que não sabia, para a gente fechar a revisão de tuberculose em pediatria fazendo esses flashcards. Qual é o sinal clínico mais encontrado em crianças menores de 10 anos com tuberculose? Nossa, esse eu não lembro. Eu falei tosse, não era tosse? Febre elevada. Na investigação de LTB, considera-se conversão quando há um incremento de 10 milímetros em relação ao PPD anterior. Quando o diagnóstico de tuberculose ativa em crianças não pode ser firmado bacteriologicamente, o Ministério da Saúde recomenda o uso do sistema de pontos. É isso aí. Fiquei com um pouco de dificuldade só no sintoma clássico da criança, que é a febre persistente, porque no adulto é a tosse por 3 dias, mas essa foi a nossa revisão com flashcards, fazendo flashcards sobre tuberculose na infância. Se você quer estudar por flashcards, é só pedir aqui nos comentários que eu posso te mandar esses flashcards que nós estudamos aqui. Um abraço.